Shalom, meus queridos, mais uma vez, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. E nós estamos iniciando aqui mais uma live no dia de hoje, trabalhando aqui um pouquinho melhor com os nossos irmãos. E como todos os domingos nós temos aqui, então estamos um pouquinho na nossa improvisação e a gente vai receber o Moré Gleidson Ferreira, lá da Beit Netzer Efraim. A gente agradece aos irmãos que têm acompanhado os nossos trabalhos. O Moré Gleidson já está entrando, o Moré Gleidson já está se preparando, ele vai entrar também. Agradecemos aos irmãos que já estão entrando, inclusive, para a nossa live. Essa é a página @fabio73book, que traz aí ensinamentos do que nós conhecemos como judaísmo messiânico ou judaísmo nazareno, como eu sempre falo, depende do ponto de vista. E nós trazemos também as nossas mensagens do podcast no canal Fábio Pires, lá no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 8 da manhã. Vamos entrar então com o nosso querido irmão Moré Gleidson, da Beit Netzer Efraim. Já temos irmãos queridos entrando para acompanhar esta live hoje. Agradecemos a todos vocês que estão conosco. Meu querido irmão Moré Gleidson, como é que estão as coisas? Boker Tov, bom dia, Shalom em primeiro lugar, né? Bom dia, Shalom, Boker Tov a todos, que o Eterno abençoe grandiosamente. Como é que está o clima aí em São Paulo, meu irmão? Sol, calor, tem muito calor aqui de matar mesmo. Acordei suado hoje, pra você ter ideia. Até pouco tempo estava quase nevando em São Paulo, pelo que eu soube, não é isso, meu irmão? Na realidade, nevou, né? Em alguns lugares aqui. Certo. Deixou. Será que são os efeitos da famosa HAARP, o grande modificador de clima no mundo, né? Interessante isso, né? É, verdade. A gente aborda também. Nós não estamos nem abordando esses assuntos chamados por muitos de conspiratórios, né? O nosso objetivo não é esse aqui. Nosso objetivo é falar da palavra do Eterno. Eu que cresci, na verdade, quando retornei à obra do Eterno, falando de dois assuntos importantes: as duas casas de Israel, que é um assunto que nós defendemos, e também sobre o que se chama de assuntos conspiratórios, né? Queria deixar um abraço, inclusive, para o nosso querido irmão Nemias Gomes, do canal Verdade Revelada. Fizemos uma live a semana passada, falando sobre a Torá e Mashiach. Um abraço também para o nosso querido irmão Shemuel Benini, do canal Metafisicamente. Um abraço também para o pessoal organizador lá do Torá em Porções no YouTube. O canal Techuvá Total também no YouTube. E o canal Raízes Hebraicas da Fé, do Moré Marlon Ricardo, conhecido como eu chamo de Yashar, porque é o nome hebraico dele desde que eu o conheço em 2012 e 2013, que nós começamos a trabalhar juntos. E também valorizando essa página, valoriza o trabalho alheio. Claro, valorizando também o trabalho da página @judaísmo _nazareno _sp, de quem vos fala aí, que está conosco, o nosso querido Moré Gleidson Ferreira. Nosso assunto de hoje, meu querido irmão, como eu gosto de tratar certos assuntos, especialmente com você. Olha, aqui já vou fazer um convite, que eu sei que esta live vai entrar lá no YouTube. Nós estamos preparando, se o Eterno permitir, já em primeira mão a gente coloca aqui, debates que serão feitos a partir do mês de dezembro. Quando a gente fala em debate, a gente fala uma pessoa defendendo um tema ou uma visão doutrinária e uma outra pessoa defendendo uma visão completamente antagônica ou completamente oposta, tá? Nós vamos organizar isso, se o Eterno nos permitir, no comecinho do mês de dezembro. Será todos os finais de semana. Acontecem grandes debates nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo. Então, um judeu ortodoxo debate com um judeu messiânico, ou um membro de uma vertente cristã vai debater com um judeu normativo, e assim por diante, né? Qual o objetivo disso? Não é o de trazer problemas para ninguém, brigas, rusgas, porque, né, nós vamos fazer a moderação. A moderação vai ficar por minha parte. E, modéstia à parte, minha moderação é muito firme, né? Teremos regras,
respeito acima de tudo, ética, coisa que as pessoas precisam ter, principalmente em debates, não será aos moldes das grandes redes sociais que eu costumo chamar de um grande mar de lama, onde as pessoas se desrespeitam, se ofendem, até saem xingamentos. Não, de maneira nenhuma. Será um debate respeitoso, duas partes opostas, com o objetivo de fazer os irmãos pensarem, refletirem. A reflexão é a base, inclusive, de uma mudança de vida, né? E eu já... eu não quero jogar o meu irmão Gleidson numa fogueira de maneira nenhuma, mas eu já deixo o convite para ele aqui e ele vai confirmar conosco se ele poderá participar de um desses debates a partir do mês de dezembro. Um dos nossos amados irmãos que vai participar, que já confirmou, é o Shemuel Benini, ou Samuel Benini, do canal Metafisicamente. Então haverá um tema e haverá duas partes opostas, né, cada um defendendo a sua visão. O Moré Gleidson já está convidado, o Moré Daniel Noronha também já está convidado para fazer parte de um tema, de um debate, né? E nós vamos também fazer contato com outras pessoas. Isso é saudável, eu vejo isso como saudável a partir do momento que as regras sejam respeitadas, que a ética seja respeitada. Isso é muito, nós carecemos muito disso aqui no Brasil. Tá? É uma visão que eu defendo porque existe uma carência de debates, de visões no Brasil. Quando esses acontecem, acontece de uma forma muito esparsa, muito pequena, né? Uma forma muito tímida. Moura Gleidson, o nosso tema hoje é o Shabat. Faça as tuas considerações iniciais, por favor. Eu falei um pouquinho aqui, inclusive. Suas considerações iniciais, meu irmão, e se já desejar, o nosso tema hoje é a legitimidade do Shabat. Shalom, meu querido, fique à vontade. Obrigado pelos irmãos que estão acompanhando esta página, mais uma vez. Shalom a todos, né? Nós somos aqui do Judaísmo Nazareno de São Paulo, capital, próximo de Interlagos, tá? Nós temos o canal no YouTube, Judaísmo Nazareno SP, você pode acessar todos os vídeos que mais tarde a gente vai subir, inclusive da última live, eu subi já essa semana, já está lá no canal. Você pode curtir e assine lá o sininho para que o YouTube vem te avisar, né? Vem te avisar que a gente publicou mais algum vídeo falando de determinados assuntos e vários assuntos. Temos a página do Instagram, temos a página do oficial do Facebook, temos o site, que é o www.judaismonazareno.sp.org e temos do WordPress também, tá? Então você pode estar por dentro ali. Lá tem muitos assuntos, tem como você baixar livros, tem como você estudar por lá, muito conteúdo lá, tá ok? Tema hoje, então, da nossa live com o Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim, é a legitimidade do Shabat. Moré Gleidson, o que é o Shabat? O Shabat é legítimo para ser cumprido também por aqueles que não são judeus? O que nós temos, então, que aprender com relação ao cumprimento do Shabat? O que acontece? O Shabat, no cristianismo, ele foi ridicularizado. E está sendo, na sua maioria. Por quê? Porque, como se diz, os bens materiais, a luxúria, o emprego, a tendência do mundo rema contra os mandamentos do Eterno. E quando eu me associo a isso, eu acabo deixando de lado os mandamentos do Eterno. Então, o cristianismo ele ridicularizou o Shabat. Isso está em harmonia com os desejos da velha natureza. Em que sentido? Quando eu digo, olha, eu trabalho de segunda a sábado, eu ganho um salário mais ou menos. Então é preferível ir para a igreja porque lá o pastor não vai falar para mim guardar o Shabat. Não são todos, tá? Mas a maioria ridicularizou o Shabat.
Só que se você for esmiuçar as Escrituras e estudar e compreender as Escrituras, não existe nenhum lugar a menção de que é para você ridicularizar o Shabat. Ou seja, Cristo ele já fez tudo por nós e agora eu sou o mestre dos magos que não precisa de nada. É essa a visão que o cristianismo mostra. E hoje nós vemos muita gente, muitas pessoas, muita gente ridicularizando, pessoas desinformadas das Escrituras. Só que nós temos, Yeshua ensinava no Shabat, Lucas 13, 10. Nós temos, e eles se reuniam no Shabat, como era costume dele. Ou seja, era costume dele se reunir no Shabat. É a vida dele. Lucas 23, 54. Nós temos também Shaul, que ensinava Paulo no Shabat. Nós temos todos os Talmidim, discípulos de Yeshua, indo à sinagoga no Shabat. E venham agora, se todos os discípulos de Yeshua, se os judeus farisaicos, do judaísmo farisaico daquela época, ia no Shabat, por que que nós não vamos a comunidades ou sinagogas no Shabat? E eu vou na igreja no domingo. Tá meio estranho isso aí. Tá meio estranho. É uma questão simples e óbvia. Eu estou falando aqui com a mais pura simplicidade, para que você entenda, para que as pessoas menos instruídas, que às vezes está nos acompanhando, entenda. Então, essa negação do Shabat está em conformidade com o meu ego. E o pastor que está lá na igreja também age desse jeito. É melhor ir no domingo. E em Israel, domingo é dia de trabalho. Para o judeu, domingo é dia de trabalho. Né? Então, vejam, se eles estavam indo no Shabat, Yeshua disse, sede meus imitadores. Eu já não sou sendo imitador. Eu já estou denegrindo algo. Nós temos o Eterno dizendo, o Shabat, guarde, santifique o Shabat. Aí nós temos o Yeshua colhendo espigas de milho, como eu falei sábado passado, ou no domingo passado. E aí Yeshua disse, olha, vocês não sabem, que é uma outra coisa que a gente vai falar, vocês não sabem que os Kohanim, que os sumos sacerdotes, eles trabalham no Shabat e ficam sem culpa? Como assim? Eles sacrificavam, faziam todo o ritual no Shabat e ficavam sem culpa. E os discípulos estavam comendo espigas, né? E eles estavam sem culpa também, porque a prioridade no Shabat, a única coisa que é superior ao mandamento é a vida. Quando a vida está em risco, aí ela é superior ao mandamento. Então, no momento em que eu sinto fome, no momento em que meu boi cai numa vala, num buraco, eu não posso tirar ele no Shabat? Nós temos lá em Jeremias, eu estou falando que nós temos que guardar o Shabat. Depois nós vamos entrar, Moreira Fábio Pires, que é a outra parte, sobre o legalismo em cima do Shabat. Entendeu? Então nós estamos falando aqui, na primeira parte, que devemos obedecer o Shabat, guardar o Shabat, né? Cumprir o Shabat, se reunir na comunidade, se reunir numa sinagoga, é isso que tem que fazer, porque está escrito. E ele se reuniu no Shabat, e ele se reuniu nas comunidades. No Shabat, como era de costume, Paulo se reunia também na beira de um rio, com pessoas.
Kehilá é pessoas. No momento em que, onde tiver duas ou mais três pessoas, Yeshua está no meio, né? Ele disse isso. No judaísmo, é uma tradição, no judaísmo Perdão. tradicional, é uma tradição que só se faz reuniões quando tiver mais de 10 pessoas. Eu não sei qual é a linha que faz isso, se é o Askenazi, se é o Sefaradi, depois você me fala sobre isso, eu não estou lembrado. Mas existe. Depois de 10 pessoas é que eles fazem reunião. Só que Yeshua disse, contrariando onde tiver duas ou mais, eu estou ali no meio. Então, Claro. Paulo se reuniu com aquele lá na beira de um rio. Então, no momento em que eu me reúno com pessoas de comunidade no Shabat, eu estou obedecendo o Eterno. Quando eu leio as Escrituras, eu compreendo as Escrituras, as pessoas ouvem as Escrituras, elas estão praticando uma mitzvah, um mandamento. E isso é essencial. Só que a igreja, quando você vai no domingo, você não está. Está errado, gente. Quando você diz assim, eu vou na igreja domingo. Peraí, mas ninguém se reunia domingo. Os discípulos de Yeshua nunca se reuniram no domingo. Não estou dizendo que você não possa estudar no domingo, né? Não possa ir na casa de um irmão, fazer uma oração. Não estou falando isso. Eu estou falando de algo que está contrariando as escrituras. Porque é algo didático, é congregacional, é aprendizado. Você tem que aprender a história do nosso povo. Se você não conhecer a história do nosso povo, como que você vai se dizer que é israelita? Como que você vai se dizer que é israelita? Se você não conhece a história do nosso povo. Se você disser, chegou uma pessoa aqui na comunidade, eu já falei isso, vou repetir, tem gente nova. Eu perguntei para ela, o que está escrito em Malaquias 3:10? Todo mundo aí sabe. Trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja. Ele falou de boca cheia. Aí eu perguntei para ele, aonde está escrito que o verbo se fez carne? Em João 1, o que está escrito? Ele não sabia. Falei, tá vendo? O mais importante você não sabe. Mas te induziram ao erro. Então a igreja, ela tem uma forma contrária de induzir as pessoas ao erro. Só que nesse meio existem os ignorantes que são propriedade do Eterno. Esses ignorantes podem ser absolvidos, mas é um tributo que o Eterno dá a quem ele quer. Não sou eu que me intitulo, eu sou ignorante, agora Deus me perdoa. Não. E ele não tem levado em conta o tempo da ignorância. Então ele atribui a ignorância a quem ele quer. Ok? Nesse meio. Só que a igreja caminha contra os mandamentos do Eterno, na sua maioria. Então, é dever nosso obedecer o Shabat. Ok, meu querido. Então, nós temos um comentário, inclusive da irmã Cristine Bernini, que ela cita que eles estavam reunidos, havia uma reunião no primeiro dia da semana. Então vamos lá, eu vou participar dessa resposta também, está marcado no livro de Atos, Atos dos Emissários. Então a gente percebe que eles começavam a reunião no Shabat, o Shabat terminava, passava-se o pôr do sol e eles continuavam reunidos porque o dia bíblico é de um pôr do sol a outro pôr do sol. Está marcado em Bereshit, em Gênesis. Tá? Eu sei que há irmãos aí que guardam o Shabat, a parte clara do Shabat, baseado num outro tema de um livro apócrifo que eu gosto demais, que é o livro de Enoque. Passaram a ter essa posição, mas eu não tenho. A minha visão é que o dia, eu sei que a visão do Moré Gleidson também é essa, começa de um pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro. Então, a reunião deles se estendia até após o Shabat, que já entrava no quê? No domingo, no primeiro dia da semana. Tá? Isso é muito importante nós deixarmos claro também. O Moré Gleidson pode fazer o comentário. Assim, eu nunca faço isso de trazer perguntas, né,
dos irmãos, porque a gente não tem tempo, tá, irmão? Não é porque as perguntas, as observações não são bem-vindas, não. É porque a nossa live é apenas 1 hora. Então, aqui, rapidamente a gente dá essa pincelada. Eu sei que o Moré Gleidson pode nos ajudar também. Se tiver uma outra explicação, uma outra visão para essa explicação, fique à vontade também. Se quiser discordar de mim, fique à vontade também. Não, é o que tem surgido aí muitas pessoas dizendo que o Shabat, só que as escrituras são bem claras. É semanal. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Uhum. Acabou. Ela é bem transparente em falar sobre isso. Guardem os meus Shabatot, 4 sábados no mês. Guardem os meus Shabatot, várias e várias vezes. Então não vão nessa conversa de o sábado é um dia que eu quero. Tem gente que fala isso. O sábado é o dia que eu quero. Deu na minha cabeça, aí eu vou lá, daí hoje é Shabat. Terça-feira o camarada, hoje é Shabat. Ai, meu pai amado. Gente, é semanal, tá? É semanal. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, Shabat. É assim que funciona. Nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta, após o pôr do sol, é Shabat. Depois, no sábado, após o pôr do sol, é domingo. Nós já estamos na metade do domingo. Daqui a pouco vem segunda-feira. Após o pôr do sol. Se conta assim. Não é meia-noite. Está escrito em Daniel. E ele mudará tempos e lei. Quem? O príncipe da Grécia. Aí é uma outra coisa. Veja que ele mudou quando veio Roma, Constantino, Tertuliano, Marcião. Eles mudaram tudo. Porque estava no encaixe dos desejos humanos. Não, vem na igreja, traz suas indulgências aqui, suas moedinhas. Não precisa trazer dízimo, não. Traz. A pessoa ia para a igreja no domingo, fazia uma oração, se confessava, estava bom demais. Poxa, quem é que não quer isso? Quem é que não quer isso? Eu quero. Mas não é assim, não é o meu desejo, é o desejo do Eterno. Não é o seu. Então, se você é israelita, primeira coisa, estudar as escrituras. Estudar. Mas eu não tenho cabeça para isso. Aprenda a ter cabeça para isso. Se esforce. Estudou as escrituras, compreenda. Compreenda ela. Compreenda. Compreendeu as escrituras? Coloque em prática lá fora. Colocou em prática lá fora? Obedeça. Vamos. Errou? Levante-se. Caiu? Levante-se. Mas não fique lá prostrado. Levante-se, erga. Você é israelita. Você é israelita. Você não é covarde. Você não pode se render à sua preguiça, ao seu comodismo. Você não pode. Que israelita é esse? Que israelita é esse? Você tem que assumir. Eu pertenço a Israel. O Eterno disse, se o homem conseguir medir a lua, a distância da lua para a terra, o Eterno falou isso. Né? Por isso tem muita gente que fala assim, o homem nunca foi à lua, não, tá vendo? Se o Eterno disse, eu também duvido. Que bom. Então, que bom que você duvida. Então, o Eterno disse, se o homem conseguir medir a distância do céu para a lua e medir o céu, eu deixarei de amar Israel. É verdade. Se o homem conseguir medir o tamanho do mar, eu deixarei de amar Israel. Então, meu amigo, nós temos que assumir o compromisso. E assumir de corpo, alma e espírito. E esse assumir, temos que ter maior cuidado para não humilhar os outros. Continue, Morel. Excelente. O tema de hoje é a legitimidade do Shabat, com o Morel Gleidson da Beit Netzer Efraim. Nós
fazemos um trabalho, na verdade, que é um trabalho de muita sinceridade, né? E como o irmão comentou, nós precisamos ler as Escrituras. Se você está em Techuvá, mesmo você cristão acompanhando nossa live, você não lê a Bíblia, você está em falta com o Eterno. O que a gente pode falar e fazer? Você precisa ter uma atitude, parar com a procrastinação, ficar postergando, adiando e iniciar um relacionamento com o Eterno através de 3 bases que eu coloco, inclusive, nas nossas lives que nós fazemos lá no canal Fábio Pires, no YouTube, nosso podcast. Primeiro, oração, tefilá em hebraico. Segundo, leitura das Escrituras, do Tanakh e da Brit Hadashah. E terceiro, que eu acho muitíssimo importante, jejum. Nós estamos vivendo uma fase onde muitas pessoas, inclusive, estão demonizando Israel e demonizando o Estado de Israel, ou a sua política. Nós não temos esse tipo de atitude aqui. Vamos continuar falando sobre isso. Não vejo problema nenhum em fazer comentários, inclusive. A gente não pode, né, ser jocoso com as pessoas, de maneira... Não é a nossa pauta. Agora, se alguém se ofender com isso, o que nós podemos fazer? Nós temos para fazer a nossa parte, né? Isso não importa. Aqui nós não estamos aqui para satanizar rabinos, nem para demonizar rabinos, nem para demonizar a Kabbalah, ou o Talmud, muito menos a Torá. Então, o ponto é, eu vou repetir o que eu falei recentemente. E falo novamente, sim, porque eu tenho a liberdade disso no meu canal. O canal que está aqui, eu trago os nossos dados e vamos deixar a nossa posição. Né? Então eu acho importante isso, porque nós ainda vivemos uma liberdade. Você falar de outras religiões, de outros credos é uma coisa. Você falar do povo judeu sem saber, sem conhecer o legado do povo judeu, sem conhecer a tradição do povo judeu, sabendo que o povo judeu tem erros, claro que sim. Tem erros no Talmud? É óbvio que tem. Mas quando a gente fala assim, as pessoas ficam tão assim, ofendidas, né? E ficam ofendidas porque não conhecem. O Talmud tem coisas fantásticas. Aliás, daqui um tempinho, daqui algumas semanas, nós vamos fazer um trabalho das palavras de Yeshua que estão contidas no Talmud. Sabe, irmãos, para refrescar um pouquinho na cabeça das pessoas. E outra coisa, tá? Não sou talmudista. Esse é o ponto. Eu prezo a minha vida pela Torá. O Talmud é, na verdade, a tradição da lei oral e temas e textos sobre biologia, química, demais outros assuntos, comportamento, principalmente ética. Ora, há temas negativos do Talmud? Sim. E outra coisa que eu vou comentar também, que eu acho muito importante. O Yeshua que eles comentam no Talmud não é Yeshua HaMashiach, chama-se Yeshu Toldô. Nosso assunto não é esse. Mas tanto os judeus, nossos irmãos judeus, quanto cristãos que demonizam o Talmud, por exemplo, falam, tá vendo? Eles estão falando aqui sobre Yeshua. E não é. A não ser que eu esteja enganado, e também o nosso querido irmão Murray Gleison possa fazer uma pinceladinha. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque nós temos que, primeiro, reconhecer o legado do povo de Israel. Por que eu estou falando tudo isso acima de tudo? Porque o Murray Gleison disse, você é um israelita, você precisa reconhecer o legado do povo de Israel. Antes e depois da tradição rabínica. Porque se você diz, eu estou em Techuvá e você vai, por exemplo, ser contra o Estado de Israel, você pode até ser. Mas você vai ficar inconsistente em algumas coisas. Ou dizer, todos os que estão lá trabalham para a manufatura da nova ordem mundial. Foi falado sobre o sionismo. O sionismo é o retorno. Moisés era sionista. Mas eu não sou sionista político, eu sou apolítico. E sei quem são os homens que estão governando Israel e com que eles mexem, inclusive. Então, tudo que nós estamos comentando chama-se bom senso. Voltando para o bom senso do Shabat. Então, se você defende uma techuvá, se você está dentro, se acha que está dentro dos propósitos do Eterno, defende a Torá, mas não guarda o Shabat, sinto muito, você está numa grave falta com o Eterno. Guardar o Shabat e cometer erros no Shabat, aí são outros 500. Eu estou no processo de guarda do meu Shabat, eu vou fazer o ano que vem 10 anos que eu guardo o Shabat. Guardo o Moré Fábio guarda da maneira perfeita? Não. Jamais. Jamais eu ou o Moré Glitz ou qualquer pessoa que esteja aqui guardará o Shabat da maneira correta. Porque uma única pessoa fez isso.
chama-se Yeshua HaMashiach, e que em breve voltará, que é o nosso Mashiach. E ele é Mashiach mesmo. Ele já deu provas disso. Então, irmãos, se você, vou repetir aqui novamente, que eu conheço irmãos que estão em Teshuvá, mas não conseguem guardar o Shabat. Reconhece o Shabat? Tá, perfeito. Então guarde o Shabat. E nós não somos aqui partidários, o Moré Gleidson pode até comentar, de que existem temas que dizem que os gentios não precisam guardar o Shabat. É mesmo? Vamos ler aqui então agora. Em Isaías e Yeshayahu, que diz assim: que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Eterno, prestem muita atenção, por favor, venha a dizer: é certo que Yahweh, ou Yahweh, ou Yahweh, como você queira chamá-lo, Adonai, é certo que o Eterno me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Eterno: aos eunucos que guardarem os meus Shabbatot, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Baruch Hashem. Por isso. E os estrangeiros, gentios, Goim, que se unirem ao Eterno para servi-lo, para amarem o nome do Eterno e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o Shabat, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhe darei alegria em minha casa de oração. Isaías 56, Yeshayahu 56, versos 3 a 7. Então defendemos a guarda do Shabat. Estou aqui inclusive com a obra do Sr. Tzadok Ben Derer, na página 183, terceira falsa afirmativa. O Shabat é um dia santo apenas para os judeus e para os gentios. Está aqui na obra dele. Baruch Hashem. Então é o que nós defendemos também. Mona Gleidson, os teus comentários. Sabe, Mona Gleidson, a gente toca alguns assuntos, que são algumas feridas para algumas pessoas. Eu já vou adiantar novamente. Se você quiser para o Olam Rabá, você vai ter que tratar das tuas feridas. Daquilo que você pensa, daquilo que você fala e da maneira que você age. Torá é para ser cumprida. Teshuvá não é brincadeira. E não é terra do faz de conta ou terra do nunca de Peter Pan. Teshuvá é assumir um compromisso com o Eterno. Então você quer assumir esse compromisso? Você quer pagar um alto preço? Seja com os teus familiares, com o teu cônjuge, com os teus filhos, no teu trabalho. Então pague. Sabe por quê, irmãos? Porque Yeshua pagou um alto preço. E ele disse que se nós o amássemos, guardaríamos os seus mandamentos. Os que defendem arduamente Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, como contradizendo ou desdizendo as palavras de Yeshua, ele falou assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Yeshua. Então, irmãos, se você não tem condições de fazer Teshuvá, sinceramente, eu vou falar essa palavra do meu antigo rabino, que nos deu um curso excelente, inclusive. Nas palavras dele, a Teshuvá não é para todos. Porque uma vez que você entra nesse caminho, esse caminho não tem retorno. Não existe guardar um mandamento e voltar e não guardar mais. Não existe começar a guardar o Shabat e falar assim, eu não quero mais. Não existe, senão nós vamos aplicar esse conceito que você acha que é certo para todos os outros mandamentos. Amanhã eu vou tirar a vida de uma pessoa, mas semana que vem eu não vou tirar não. Tá bom? Então vamos pensar, vamos usar o bom senso. Nós usamos aqui, estamos tranquilos, estamos falando numa boa com os irmãos, porque não tem outra forma de falar. Nós temos que ser longânimos, pacíficos, para trazer reflexão para você. Isso é muitíssimo importante. Mora Gleidson, por favor, meu querido, que o Eterno te abençoe. Tema de hoje, a legitimidade do Shabat com Mora Gleidson, aqui nas nossas lives todos os domingos. Shalom mais uma vez. Uma forma, você tem que respeitar o Eterno, ele fez tudo isso. Gente, eu vou ser bem simples, tá? Eu gosto de ser bem simples. O Eterno fez o Sol, a Lua, o planeta, fez tudo, e ele descansou no Shabat, e você não vai fazer o mesmo.
Pô, isso é falta de respeito. Pô, você que é uma criatura insignificante, você não é nada. Você não respeitar isso, meu amigo, cai fora. A gente fala mesmo. Se você não quer se entregar ao eterno e praticar a techuvá verdadeira, fica na igreja. Eu falo aqui pro pessoal da comunidade, volta para a igreja, gente. Não Mas é um fica esse... discurso, Moré, Gleidson, é um discurso, inclusive de bom senso. Porque as pessoas elas se ressentem e nós não queremos jogar fardo para ninguém. Porque a Igreja Católica diz que Shabat é fardo. Olha que interessante. E um grande representante da Igreja Católica que eu vi há um mês e meio atrás, numa fala dele, que eu achei uma fala abominável. Muitos cristãos guardam, segundo ele, guardam o Shabat. Eles estão cometendo uma aberração. Foi isso que eles colocaram na nossa mente. Foi isso que colocaram na minha mente lá nos anos 80, quando eu fazia catequese, catecismo. Usurparam da palavra do Eterno e criam o quê nas pessoas? Traumas. A nossa função é esclarecer. Nós não somos o Eterno, irmãos. Quem pode fazer, quem pode retirar o trauma da sua vida é a atuação da Ruach HaKodesh através do poder maravilhoso do Criador. Não somos eu e nenhum guru, ninguém de YouTube ou seu líder religioso, não. O máximo que nós podemos fazer é esclarecer. Né? Perdoem aqui o barulho na minha casa, me perdoe se eu te interrompi, viu, meu querido irmão Gleison? Não, tranquilo, mas é verdade. Está em harmonia. Tá em harmonia. Então, eu falo pro pessoal da comunidade, volta para a igreja. Tem gente que me ouviu. Aí ela inventou uma desculpa e aí saiu da comunidade, sumiu. Aí eu falei, o que aconteceu com você? Não foi verdadeiro para falar assim, eu quero sair, não é para mim isso aí não. Não falou. Aí você pensando, perguntando, aí a pessoa disse, olha, eu acho que esse negócio de judaísmo não é para mim não. Tudo bem. Tudo bem, não tem Uma problema, mas liberdade, claro. não se meta aonde você não te cabe. Não se meta. Agora, existe outro problema. Lá em Jeremias 17, capítulo 17, versículo 19, diz o seguinte: Então Adonai disse-me, vá e pare junto ao portão do povo, onde os reis de Judá entram e saem. Os reis de Judá. E saem. E junto a todos os portões de Jerusalém, digam-lhes os reis de Judá e todo Judá. Judá é Judá. E todos os moradores de Jerusalém. Eis o que Adonai diz: se vocês valorizam sua vida, não carreguem nada no Shabat, nem façam passar qualquer coisa pelos portões de Jerusalém. Não carreguem nada de suas casas no Shabat e não realizem nenhum trabalho. Em vez disso, tornem o Shabat um dia sagrado. Eu não vou ler o contexto inteiro, porque é muito extenso, mas aqui está falando que eles pegavam e denegriam o Shabat, faziam comércio no Shabat, por isso que eles pegavam cargas, que vendiam coisas. Se você ler o Jeremias 17, está lá as condenações do povo de Judá e de Jerusalém. Israel estava fazendo isso. Hoje, tem muitos líderes roxiim, responsáveis de sinagoga, fala assim, olha, vocês não podem pegar nada no Shabat. Ou seja, no Shabat eu não posso levantar nem essa garrafa para beber. Você não pode pegar uma sacola que está no chão. Espera aí. Vamos lá. Qual é o conselho? Qual é o conselho? Eu não posso fazer nada no Shabat? Não é isso. Vamos lá, ao perigo, gente, ao perigo. Lá em João 7, João e Yohanan 7, 19, diz assim:
Moshe não lhes deu a Torá? Contudo, nenhum de vocês obedece à Torá, porque vocês querem me matar. Yeshua falando para eles, para os fariseus, os perushim. Yeshua lhe respondeu, fiz uma coisa e por causa dela todos vocês estão admirados, que ele curou no Shabat. Aí ele fala, se o menino pode ser circuncidado no Shabat, cadê? Deixa eu ver aqui. Se o menino pode ser circuncidado no Shabat, para que a Torá de Moshe seja quebrada, não seja quebrada, por que vocês estão irados comigo por eu ter curado completamente o corpo de um homem no Shabat? Parem de julgar pela aparência, mas julguem de forma correta. Algumas das pessoas de Jerusalém disseram, não é este o homem que estamos procurando matar? Aqui ele está falando abertamente. Olha só. Em outra ocasião, eles falam para o camarada que foi curado. Por que você está carregando o seu leito aí? Hoje é Shabat, por que você está carregando o leito? E Yeshua mandou ele ir embora com o leito dele. Aí chamaram os pais dele para ver se era verdade que ele era doente. Que ele era cego, né? Para tentar persuadir, porque os pais dele iam na sinagoga. Para ir contra os ensinamentos de Yeshua. Ou seja, eu posso ou não posso carregar no Shabat alguma coisa? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Em sinagogas, em comunidades aí que as pessoas pegam isso de forma legalista, posso ou não posso? Qual é o conselho? Evite. Mas se não tem como, vai comer alguma coisa, vai comprar alguma coisa, a gente não permite, a gente não obriga, mas evite. Evite, pelo amor do Eterno. Porque se tu ficar, vou comprar um negócio no mercado, amanhã eu vou comprar outra coisa no Shabat, daqui a pouco você está tratando o santo como algo comum. Mas curar e colocar o leito e ir para casa alegre, feliz, isso é uma maravilha, não tem nada de errado. O camarada foi curado, gente. O camarada está feliz da vida, qual o problema? Só que hoje, por isso que eu falo, olha o perigo. Quando eu digo, ó, comunidade, a partir de hoje, muda a voz, vai dizer que é um rabino. A partir de hoje ninguém carrega nada, porque senão... Aí a pessoa faz porque o outro, para dizer que é judeu mais do que o outro. Olha, eu não carrego nada no Shabat. Eu faço igual os ortodoxos. Eu nem aperto o botão do elevador. Eu nem aperto, porque nem pego o elevador. E é uma coisa, gente, que eu não entendo. Esse é o problema. Olha o que fazem no Shabat. E não precise. Qual é o conselho? Evite. Evite. Não porque eu estou falando, não porque o Moré Fábio Filho está falando, por amor a Hashem. Esse que é maravilha. Por amor a Hashem, evite. Não tem como? Tem que ir no hospital? Vai no hospital, não tem problema. Outra coisa, não fique procurando boi, não, dentro do buraco. Só porque Yeshua disse assim, olha, se tu pegar o boi, tem gente que fica procurando boi. Cadê o boi? Caiu aqui? Ou seja, querendo ajudar as pessoas só no Shabat. E a comunidade, para ela aprender as escrituras, estudar, ela não vai. Tem muita gente que fica na internet ali, ó. Exatamente. Já estou fazendo techuvá. Eita, meu nome é esse. Rav, não sei o quê, papá. Eita, meu nome é aquilo. Eita, olha esse nome é lindo. Olha, eu sou judeu. Meu nome tem rosa. Rosa foi um judeu que colocou rosa porque ele viu uma rosa. Então, gente, tem muita gente enganada. Não é isso não, gente. Fala um pouquinho aí, Moleque Fábio Pires. O tema de hoje, então, é a legitimidade do Shabat, com o Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim. Nós já estamos chegando ao final. A live hoje é um pouquinho mais curta, na verdade. Mas por quê? Porque nós vamos fazer uma ponte na semana que vem. Nós vamos falar sobre o que se pode e o que não se pode fazer no Shabat. Já deixo uma tarefa para o Moré Gleidson. Aliás, se bem que essa tarefa é mais para ele do que para mim, né?
aquele, o nosso convidado, e ele está fazendo essa live conosco já há alguns meses nesse sentido, e nos atendeu gentilmente com relação a isso. Nós prezamos pelo bom senso, irmãos. Tá? E isso é muitíssimo importante. Aquele que fala das coisas do eterno, que fala de Teshuvá, que fala de Israel, precisa reconhecer os mandamentos. Porque, infelizmente, há pessoas fazendo Teshuvá com mentalidade católica ou mentalidade protestante. E eu já aviso que se leva um tempo para se fazer Teshuvá até se retirar esta mentalidade católica protestante ou a mentalidade greco-romana. No programa As Vozes da Teshuvá, de 2018, lá no canal YouTube, nós falamos sobre isso, a mentalidade greco-romana versus a mentalidade hebraica. Se você tem uma mentalidade hebraica, você vai parar de demonizar e criticar aquilo que você não sabe. Esse é o ponto. Isso é bom senso, irmãos. Só que isso vem com o tempo. Nós reconhecemos que há pessoas que cometem erros. Mas lá na frente elas vão reconhecer isso. Baruch Hashem, que reconheçam. Só que não é difícil você ter um bom senso agora. Tenha o bom senso agora. Reflexão naquilo que você vai falar, para que você minimize o teu erro. Este é o ponto. Quantos erros que a gente não cometeu? Eu cometi, o Moregletes deve ter cometido também no início da Teshuvá dele, na caminhada da vida cristã dele. Sim, nós cometemos erros, irmãos. O ponto aqui não é esse. O ponto é prezarmos pelo bom senso. E aqui nós prezamos pelo bom senso. Eu prezo, o Moregletes também preza. Eu não posso responder pelos outros. Mas por que eu estou insistindo, batendo nessa tecla? Porque nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão confusas, Moregletes. Mas, irmão, o fulano de tal disse que é assim. Esta semana, depois de um trabalho que foi feito numa determinada live, um rapaz colocou assim que sinagoga que ele conhecia, a única sinagoga que ele conhecia era a sinagoga de Satanás. Absurdo. E eu comentei e coloquei os dois temas da Brit Hadashah. Yeshua ia pregar numa sinagoga. Os seguidores de Yeshua iam para uma sinagoga. Irmãos, olha como as pessoas estão fazendo, estão demonizando coisas da rotina do mundo judaico, como uma sinagoga, por exemplo. Porque existe um tema que se fala, aqueles que não são judeus, que estão na sinagoga, Satanás, é algo completamente diferente. Então, quando você fala para leigos, que não é nosso caso também aqui nessa live, que há muitas pessoas instruídas, mas há muitas pessoas vindo, que não leem Bíblia, que não têm rotina com o Eterno. Nós falamos da rotina com o Eterno no início. Como é fácil, não é? Influenciar leigos. É muito fácil influenciar leigos. É uma das coisas mais fáceis do mundo. Porque você fala às vezes o que você quer, distorce alguns pontos, algumas coisas, pronto, formou o seu público. Nós não fazemos isso aqui. Repito, tá? Eu posso falar isso garantido por direito de constituição para mim. Eu estou falando de um sistema, não estou falando sobre uma pessoa específica. Porque eu tenho visto vários trabalhos assim. Este é o ponto. Então, vamos prezar pelo bom senso, pela reflexão, pela paciência. O aprendizado é paciência. Eu utilizo um recurso muito forte daquele que eu aprendi nos meus 30 anos como professor, que é o ensino. O líder precisa ter retórica e precisa ter ensino. O líder que não tem isso, desculpa, ele não consegue ser líder. Ele precisa se preparar antes. Porque em Israel, os morotos, aqueles que ensinavam, instruíam, eram preparados. Os roshim também eram preparados. Os líderes das congregações de Atos, dos apóstolos, eram preparados. Para que não se corresse o risco de se falar qualquer coisa. Isso porque nós cometemos erros, não somos perfeitos não, irmãos. Nós temos nossas deficiências e as reconhecemos. Quanta coisa que eu preciso, quantos itens que eu preciso melhorar dentro daquilo da programação que nós fazemos, por exemplo. Até mesmo nessa live. Melhorar uma retórica aqui, uma palavra ali, corrigir um português ali, pegar um texto lá da Bíblia e colocá-lo da melhor forma. Pronto, nós reconhecemos isso. Isso é fundamental. Então, um trabalho com bom senso, com humildade é fundamental. O problema é que as pessoas não estão fazendo isso. E se agigantam atrás de uma câmera de YouTube e se acham no direito de falar qualquer coisa. E o problema é que formam pessoas que, inclusive, infelizmente,
crescem com certos temas deturpados na mente. Meu querido Moura Gleidson, pode fazer suas considerações finais, que o Eterno te abençoe. Esta é a final da nossa live, o tema A Legitimidade do Shabat, que continuaremos, se o Eterno permitir, na semana que vem. É, que bom, né? Que bom. Infelizmente a gente não vai dar tempo para a gente ir para outra live, né? Lá na Beit. Eu vou me organizar com o Que bom. tempo aqui, porque eu tenho que fazer outra coisa. Mas eu vou me organizar logo, logo. E é isso. É como o Moré Fábio Pires colocou. É simples, porém difícil. É simples, porém difícil. Não é fácil. É. A velhice de quem não lê é pobre. De quem não estuda é pobre. Se você é novo, se você tem seus 25 anos e não estuda, não compreende o que se lê, quando você chegar à minha idade, 40, 50, 60, você vai se chegar, você vai ser os piores velhos, ranzinza, vai brigar com todo mundo. Escuta o que eu estou te dizendo. Diferente do sábio que só... Alguém foi contra o que você viu, você sabe que ela está errado. Como diz o Leonardo Carnal, faça o efeito boi. Hum, acabou. Então é isso que nós temos para falar para você. E no sábado, no domingo que vem, a gente está aqui novamente. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua Mashiach. Muito obrigado, meu querido Moura Gleidson. Para que os irmãos saibam, esta live, assim como todas as outras que nós fizemos, permanecem gravadas no nosso IGTV. Inclusive, elas são passadas pelo Moura Gleidson lá no canal Judaísmo Nazareno SP no YouTube. Se você quiser ver outra vez pelo YouTube, se você acha que fica mais fácil para você, ótimo. Senão você pode acompanhar aqui na página @fabio73book, na parte do IGTV, ok? Desde as lives lá com o Isaías Navi, onde nós falamos sobre cosmologia hebraica, que está na parte lá da página do Isaías Navi, quando nós começamos a fazer as lives aqui pelo Instagram, e dando a sequência, né, com convidados, porque eu já fazia lives desde 2018, na verdade. Então, acessem hoje o nosso IGTV, tanto aqui quanto também o IGTV de @judaísmo_ Nazareno _SP, do nosso querido Moré Gleidson, também conhecido como Moré Hatikva Ben Avraham, da comunidade Beit Netzer Efraim. Um abraço a ti, meu querido, muito obrigado. A tua esposa também. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach e que haja Shalom. Shalom e bom. Queridos, muito obrigado. Que o Eterno vos abençoe e tenha uma ótima semana.